Senhor, eu quero te agradecer, te louvar. O Senhor é maravilhoso e tem estado conosco todos estes dias. Sua presença está neste lugar. O teu Espírito habita em nós e age através de nós. Por isso eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, nos guiado nessa caminhada. Se estamos aqui é porque o Senhor tem estado conosco. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. E eu quero te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Recebe minha adoração em esta noite. Recebe, Senhor, meu louvor. Recebe meu coração quebrantado. Receba as minhas palavras de gratidão, meu amado. Porque eu sei, Senhor, que mesmo que a caminhada seja longa, sempre o Senhor estará conosco. Mesmo que tenha perigos no caminho, o Senhor está conosco. Nada nos faltará, porque és o nosso pastor. És aquele que provê de tudo que nós precisamos, Senhor. Te agradeço pela palavra que o Senhor liberou para o dia de hoje. Ministra o nosso coração. Que chegue, Senhor, ao mais profundo do nosso ser. Que teu Espírito ministre as nossas vidas e que seja uma semente lançada dentro de nós para que dê fruto e que nós podamos desfrutar da sua presença, do calor do teu Espírito enquanto ouvimos a sua palavra. Enche os nossos corações, Senhor, de alegria e de gozo ao saber que o Senhor está conosco. Assim eu te louvo, assim eu te agradeço e assim eu peço, Senhor, que me conduza em esta noite na palavra, para que tudo que o Senhor quiser falar conosco flua, Senhor. Que nada seja retido no mundo espiritual, mas que a inspiração venha do Senhor e que volte a glória para o Senhor, porque a ti pertence, Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer e te louvar. Amém, Senhor. Graça e paz a todos. Uma vez mais estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E da mesma forma como o Senhor ministra o meu espírito, eu quero ministrar ao seu espírito também. Quero que você tenha essa disposição de estar esta noite ouvindo com um coração aberto, sabendo que não sou eu, Zenaida, quem está falando, porque o que eu estou falando aqui é da palavra que é eterna, que é viva, que ministra, ela penetra o mais profundo do nosso ser, ela esquadrinha os nossos pensamentos. Então, ela é a única que nos conhece tão profundo, que pode falar exatamente daquilo que nós precisamos ouvir. Então, ouça a palavra do Senhor com atenção, não sai do lugar, não desligue seu celular até não terminarmos de ouvir a palavra e talvez terminarmos e encerrarmos com uma oração. Eu quero falar da palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 2, o versículo 1. A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: no terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo que usava pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote havia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles saíram assim e assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem, os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido.
mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Canaã de Galileia aconteceu. Foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e o seu poder. E os seus discípulos creram nele. Que tremenda é essa palavra. E eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra do Senhor, ela sempre traz algo a mais daquilo que nós estamos lendo, aquilo que está na letra, naquilo que nós podemos ver visivelmente, está escrito. Sempre alguma coisa a mais que Ele quer nos mostrar. Dentro dessa passagem bíblica maravilhosa, eu me deparei com uma realidade. O Senhor me fez lembrar de um outro episódio que nós conhecemos. É quando o homem caiu. Quando o homem caiu em pecado, nós podemos ver que ele não era só Adão, sino que já existia a Eva, e eles conformavam uma família. Foi a primeira família. E se nós paramos para pensar um pouco, nós vamos perceber que por causa da queda do homem, por causa do pecado ter entrado na humanidade, aquela família sofreu muitas consequências. Aquela família não voltou a ser a mesma que era antes. Teve uma divisão, teve a discórdia. Tanto é que no mesmo momento, um jogava na culpa no outro e já começou a discórdia. Mas eu quero te lembrar de algo que o Senhor me fez ver. Da mesma forma como o pecado trouxe confusão na vida daquela família, no relacionamento familiar. Esse foi o primeiro milagre público, o primeiro milagre que foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas aonde que aconteceu esse milagre? Esse milagre aconteceu em uma família. Era o casamento, as bodas. Então, dentro de uma família que estava sendo conformada, estava sendo formada naquele dia, a bênção do Senhor estava sobre eles. E pasme, um dos convidados daquelas bodas era o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Teve então a oportunidade de começar a festa e de olhar que o vinho em determinado momento tinha acabado. O vinho acabou. Foi o questionamento que a mãe, ou seja, a irmã Maria, levou para o Senhor Jesus. E disse: o vinho deles acabou. Não tem mais vinho na festa. Essa foi a oportunidade perfeita para que dentro daquela família que estava sendo conformada, então a glória do Senhor se manifestasse. No início exato da formação de uma família, estava também o Senhor manifestando o seu poder. Era ali onde estava começando uma preciosa jornada. Foi ali onde o Senhor preferiu, onde o Senhor Deus escolheu não somente o lugar, porque nada é por casualidade. Ele poderia ter feito qualquer outro milagre, mas Ele fez exatamente em uma família. Porque em uma família também foi quando entrou o pecado e ali veio destruição familiar. Então, quando começou a ser manifesto o reino de Deus na terra, através do Senhor Jesus Cristo, também veio a restauração familiar. Porque toda pessoa que nasceu, ela veio de alguém. Nós somos provenientes de alguma família, seja boa, seja ruim. Seja que nós estemos porque alguém nos adotou, mas também temos uma família. Não interessa a raiz, nós temos uma família. Então tudo começou à base de uma família. E isso teria que ser consertado. Só que teve um questionamento da Maria. Ela disse: o vinho acabou. Hoje, apesar de nós termos o Senhor Jesus Cristo em nossa casa, apesar de nós termos como eles também, Ele é um convidado de honra, Ele está dentro do nosso casamento, dentro da família, às vezes o vinho acaba. O que representa o vinho na Bíblia? O vinho representa a alegria.
a alegria do Senhor, a festa, a regozijo, a um renovo. De tempos em tempos, é como se nós precisássemos desse renovo, desse vinho novo. E aquele dia, o provedor estava naquele lugar. Aquele que conseguiria transformar um momento de dificuldade onde terminou, onde acabou. A provisão humana acabou, o recurso humano acabou. Não tem mais vinho, o que vamos fazer? Estava no meio de uma festa. Não pode acabar o vinho porque a festa acaba. Então essa oportunidade perfeita. E ali começa uma jornada preciosa de milagres. Uma jornada onde nós vamos acompanhar. E talvez eu esteja falando para você durante estas terças-feiras sobre os milagres de Jesus. Porque nós precisamos de olhar o que o Senhor Jesus Cristo fez para nós aprendermos com Ele e assim mesmo começar a trabalhar a nossa fé. Aquele dia tinha um propósito o Senhor. O Senhor não estava lá por acaso. Foi um momento certo. Foi a hora certa. Era o lugar certo. E tinha propósito. Era em uma família que tinha que entrar e começar o reino de Deus. Era ali que ia ter a restituição. Era ali o impacto da salvação. Isso tinha que ser registrado. Assim como foi registrada a queda do homem, assim como foi registrada naquela família no passado, o que aconteceu por ter pecado, também nas Escrituras, chegaria a ficar registrado para sempre, que o primeiro milagre foi realizado dentro de uma casa. Hoje a minha pergunta para você é: o que foi o que acabou dentro da sua casa? Hoje o Senhor Jesus Cristo está ali dentro do seu lar. Está ali dentro da sua casa. Mas alguma coisa acabou. Alguma coisa está fazendo falta. Não tem mais. Já teve, mas não tem mais. Já teve o vinho, mas não tem mais. Acabou. Já teve a alegria, mas não tem mais alegria, pastora. Já teve momento de felicidade e de comunhão dentro da minha casa, mas já não tem mais. Já não tenho aqueles tempos preciosos que eu tinha com o Senhor. Eu já não tenho mais. Eu já não me regozijo mais quando eu ouço um louvor. Eu já não sinto mais que meu espírito queima por dentro quando eu ouço a palavra. Eu já não tenho mais aquela vontade que eu tinha de ler a palavra do Senhor e ficar ali um tempo meditando. O que foi o que acabou? O que foi o que acabou dentro do teu casamento, dentro do teu lar? O que foi o que terminou? Porque o Senhor esta noite, Ele está ali com propósito. Ele quer restaurar, Ele quer trazer um vinho novo. Ele quer trazer sobre tua casa uma nova experiência, tanto pessoal quanto familiar. O que foi o que acabou dentro do teu casamento? Por que acabou a atração física? Por que acabou aquele relacionamento amoroso entre marido e mulher? Por que já não tem mais aquele prazer na sua intimidade? O que foi o que acabou? O Senhor está querendo renovar o teu casamento. Que foi o que acabou em teu relacionamento com teus filhos? O Senhor quer trazer um novo vinho sobre isso, uma alegria nova, um novo olhar. Nós não podemos somente olhar que algo terminou. Nós temos que olhar a solução àquele problema. Nós temos alguém que pode ser estar conosco, mas se nós não pedirmos e se nós não estarmos atentos a quem é que está dentro da minha casa, não vai acontecer nada. O Senhor Jesus já está ali. A presença do Espírito Santo está ali. É necessário que nós nos deparemos com essa verdade. Ele está em tua casa. Ele está nesse lugar. São milagres que o Senhor Jesus fez.
pastora, qual foi o milagre mais lindo que aconteceu nesse mesmo episódio? Eu consigo enxergar algumas coisas, como eu já falei. Uma, o fato do Senhor ter começado seu ministério público, onde todos poderiam ver o que estava acontecendo com uma manifestação de poder dentro de uma festa de casamento. 2, o que aconteceu, a multiplicação do vinho, ou seja, não foi somente pegar a água e multiplicar e transformá-la em vinho. É que foi a quantidade que também foi transformada. Cada barril, cada jarro que eles pegaram era de 80 a 120 litros. Se você fizer a conta, uma média de 100 litros por cada jarro, eram 500 litros. Então a quantidade do vinho que o Senhor colocou naquela festa também foi exuberante. Não foi uma coisa pouca e foi da melhor qualidade. Eu chego até pensar que sobre a terra ainda não existiu uma pessoa que bebesse um melhor vinho do que aquele das bodas do Canaã, porque foi o Senhor Jesus que fez. Outro milagre que eu vejo é que o Senhor Jesus não precisou sair para pegar as uvas e amassar as uvas e passar por todo o procedimento de preparar o vinho. Ele foi o único que eu vi que o que ele usou para transformar aquilo em vinho foi a água. Aonde você viu pegar da torneira um copo de água e daqui a pouco, quando você leva à boca, é vinho, é suco de uva. Poxa vida, eu ia me alegrar ter uma torneira dessa em casa. Mas foi nas bodas de Canaã, foi um milagre extraordinário. Foi lindo de ter visto. Nós podemos vê-lo hoje registrado e nos alegrar só de ver o que o Senhor faz. Mas há um milagre a mais que aconteceu ali. Eu não posso dizer que somente foi a transformação da água no vinho. Ele transformou a água em vinho, mas tinha propósitos específicos. Que ficasse registrado que foi numa família. Que ficasse registrado que aquilo que acabar na tua casa, aquilo que acabar na tua vida, aquilo que acabou na tua loja, aquilo que acabou no teu negócio, aquilo que acabou como sonho pessoal, o Senhor pode restaurar. O Senhor pode trazer de onde não existe e colocar a existência. Então esses milagres são preciosos, mas há um motivo pelo qual o Senhor também estava realizando esse milagre. No final da leitura, nós podemos perceber que disse assim: esse foi o primeiro milagre que o Senhor fez na manifestação do seu poder e sua glória, e finaliza dizendo: e seus discípulos creram nele. Há um motivo pelo qual o Senhor faz milagres. É para que o incrédulo possa crer. Se nós estamos em um lugar onde há situações em que Deus pode nos usar para fazer um milagre, é por causa também de aqueles que não creem. Pode ser inclusive a mesma pessoa que quer receber o milagre. Eu quero que você pense em algo. Ali foi o começo da jornada de Jesus com seus discípulos. Durante 3 anos, ali começou. Foi passo a passo. Ali foi a primeira manifestação. Mas o foco de Jesus era que os discípulos, aquele que ele já estava escolhendo para caminhar, aqueles que quando ele partisse para a eternidade, ficariam aqui. Seriam eles os que iriam implantar o evangelho. Então nós podemos ver que há um foco maior do Senhor em essa passagem. Era ensinar alguém que há um poder de Deus que pode ser manifesto através da vida de uma pessoa. Ninguém pediu para Jesus: por favor, transforma aquela água em vinho, porque ninguém sabia que ele poderia fazer isso. Ainda ele não tinha feito outros milagres, esse foi o primeiro.
Ninguém correu para ele para dizer, por favor, ajuda o noivo, a noiva. Você consegue resolver esse problema? Não, ninguém sabia. Mas o Senhor Jesus sabia. E ele disse, mulher, ainda não me é chegada a hora. A hora de quê? De fazer um milagre. Espera, calma. Ela por isso disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Quando chegou o momento certo, então veio a transformação da água e o vinho. Eu imagino que os discípulos estavam por perto, porque a palavra diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para esse casamento. Jesus e seus discípulos. Então, a quem que Jesus queria ensinar? Ele é um mestre. Então, tudo o que nós vamos aprender a fazer espiritualmente é porque foi liberado através do mestre de Jesus. Os discípulos foram ensinados, que privilégio que eles tiveram, andaram com Jesus durante todos os 3 anos de ministério aqui na terra. Mas esse privilégio é para nós, porque nós temos o amado Espírito Santo, e o Senhor disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas que lhe foram ensinadas a Ele. Ele sabe todas as coisas, e assim mesmo Ele nos ensinará. Nós temos alguém para nos ensinar, que é o Espírito Santo. O poder do Senhor manifesto, isso nós temos que aprender com a mesma pessoa que ensinou os discípulos. Nós, como crente, como evangélico, aqueles que nos dizemos ser espirituais, aqueles que conhecemos o mestre da Galileia, ele está nos instando esta noite. Não fique parado esperando a ver quem é que vai transformar a água em vinho. Eu quero que você observe tudo o que eu fiz e aprenda. Nós hoje estamos aprendendo com aquilo que o Senhor fez. O que eu posso aprender conforme essa passagem bíblica? Além do milagre manifesto, que é o óbvio, é aquilo, a água em vinho. O que foi o óbvio? Foi transformada a água em vinho. Eu tenho que aprender que mesmo que eu seja crente, eu tenho um caminho que traçar para chegar a ser discípulo. O discípulo é aquele que é formado na caminhada. Ali estava só começando. Ali estava só começando a caminhada. Muitos outros milagres aconteceram, mas esse foi o primeiro. E o primeiro milagre que eu vejo do mestre para com os discípulos é que depois de eles verem a manifestação da glória do Senhor Jesus naquele lugar, os discípulos creram. Pastora, quer dizer que eles talvez não criam? Agora vai julgar os discípulos? O que eu tenho para você hoje é: quanto você crê? Quantos milagres o Senhor precisa fazer para você crer? Nós sabemos se cremos quando chega o momento da dificuldade. Ou eu vou correr, ou eu vou ir até o final para resolver. Durante todas estas terças-feiras, a maioria delas, eu tenho gastado esse tempo no Senhor, te instando, te motivando, te levando a um outro lugar, a um lugar de fé, a um lugar de atitude de fé, a um lugar onde não é um evangelho de palavras, é um evangelho de poder. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo está querendo que nós preguemos. Irmão, de que me adianta conhecer a letra? De que me adianta eu memorizar um texto bíblico? Ir e receitá-lo quando eu preciso receitar ele para alguém? De que me adianta pegar um texto bíblico na Bíblia online e lançá-la no meu Face, num quadrinho, se aquilo lá não é verdade para mim? Aquela palavra, aquele texto bíblico só vai funcionar quando se torne uma verdade para mim. Ou seja, do tipo, poder manifesto. É ali onde eu bato sempre nessa tecla. Eu sempre vou te ensinar e vou te motivar
até que eu tenha fôlego de vida, eu sempre vou querer te tirar de um lugar de mesmice, de um lugar onde você ficou sentado, esperando que a vaca venha do pasto, se pare diante de você e sirva o copo de leite. Não funciona dessa forma. Você vai ter que ir atrás da vaca, você vai ter que tirar o leite e ainda ferver ele antes de beber. Tem um processo que você tem que fazer. Hoje, eu quero te motivar a que você busque na presença do Senhor a credibilidade da sua oração. Se alguém ouvir a tua oração, tem que ter unção e tem que ter manifestação de poder. Tem que ter a unção, a manifestação do poder. Tem que ter, porque é assim que o Mestre nos ensinou, desde o primeiro milagre. Ele estava ensinando os seus discípulos. Ele sabia que a jornada ia ser um pouco longa, que ia ter perseguição e que não ia ser fácil. Caminhar com Jesus, quem te falou que era fácil? Quem te falou que você vai de férias com o Cristo? É a melhor vida que uma pessoa pode ter. É a melhor vida que uma pessoa pode ter aqui nessa terra. Caminhar com Jesus. Mas ninguém disse que você não ia ter momento de dificuldade, onde vai precisar usar o poder. Nós temos a unção do Senhor, nós temos a presença do Senhor, mas você precisa a manifestação do poder. Como eu busco isso, pastora? Isso eu busco em oração, em um relacionamento de intimidade com o Senhor. O relacionamento de intimidade não se resume a 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora de joelhos. Não se resume a isso. Se resume a uma vida íntegra na presença do Senhor. Veja bem, quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra, teve algo que ele sempre repetia e ele sempre falava: o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. Como assim? Ele é quem estava estabelecendo o reino. O reino de Deus já chegou a nós. E nós somos a eclésia. Então essa eclésia está aqui na terra. Para quê? Para que está aqui na terra? Para que através das nossas vidas tenha a manifestação do poder, da glória do Senhor. E isso tem que acontecer porque nós fomos escolhidos para isso, somos salvos. E Ele não nos levou para a eternidade ainda, porque somos úteis aqui na terra. Senão Ele já tinha nos levado. Você precisa compreender isso. Para que você está aqui nessa terra? Eu oro ao Senhor. Eu digo, Senhor, o dia que minha vida não ser mais útil para o Senhor nessa terra, Senhor, me leva. Eu não tenho problema nenhum em isso. Se o Senhor me levar, eu sou eternamente grata. O Senhor é lindo, maravilhoso. Eu vivo para o Senhor na terra, pensando em como será precioso estar com Ele já eternamente. Que delícia! Mas enquanto eu ser útil aqui nessa terra, eu quero continuar a lhe servir. Sabe por que você precisa entender que você já não pertence mais a este mundo? E você tem que andar nessa terra como quem já está morto para esse mundo. Mas quem vive para Deus, ou seja, eu vivo em outro nível espiritual. Eu não vivo como as outras pessoas vivem. Eu vivo dentro de outra dimensão. Eu estou nessa terra, mas eu vivo no reino de Deus. Você e eu vivemos no reino de Deus. Não vivemos mais nesse reino terrestre. Eu faço parte de um outro reino. Não é o reino das trevas. É o reino da luz, onde Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Rei. É Ele que me comanda. Então eu tenho que ser santo e eu tenho que andar como Ele andou. Ah, não, pastora. Isso também, eu tenho que andar como Ele andou. Primeiro milagre de Jesus. Ele já foi e fez escancarado. Como quem disse, eu quero que todos saibam o que aconteceu. Você tem essa coragem de ir para um lugar e não se importar? Está cheio de gente. E você vê a oportunidade de orar por alguém e você corre.
Você está fugindo? Está fugindo da oportunidade, porque Deus deu para Jesus, Deus Pai deu para Jesus a oportunidade de Ele manifestar seu poder em uma festa, onde tinha muitos convidados, pessoas que talvez conheciam Jesus, parentes, que talvez também o criticavam. Você está fugindo ou você está encarando? Sabe quando dá aquele sustinho no coração, que começa a bater por dentro, e é o Senhor falando para você, ora por aquela pessoa, ela está precisando de uma oração, prega para aquela pessoa, ela está doente, você precisa orar por ela. Eu vou fazer um milagre, porque você está assustado, é só orar. Irmão, se você conseguir chegar a esse ponto, onde você confia no Senhor, você não vai ter mais medo. Você aprendeu com o mestre, aonde ele começou? Escondido? Ele ligou para algum lugar e se escondeu com alguém e falou assim, olha, eu quero fazer um teste. Eu quero ver se funciona meu poder. Eu queria testar primeiro, pega um copo de água. Se eu consigo transformar um copo de água, então nós transformamos os outros 500 litros. Mas se não, eu não vou passar vergonha. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele queria glorificar o Pai. Ele confiava no Pai que o enviou. Então ele sabia que ele não estava sozinho e que ele estava em uma missão ao qual tinha sido enviado. Ele sabia a qual reino ele pertencia e pertence. A identidade de Cristo é inabalável. Ele é. Então ele chegou e publicamente fez. Ele é o mestre seu. Irmão, você tem um poderoso mestre que te ensina não com palavras, ele te ensina com demonstrações. E é da mesma forma que ele quer que nós comecemos a trabalhar e a fazer. Por que você está esperando que a igreja abra para você poder evangelizar certo uma pessoa? A pessoa está com sede, você tem água e está negando. Eu não quero isso, irmão. Se Deus te dá a oportunidade, ora, aonde estiver, seja na rua, seja no mercado, seja onde você estiver fazendo uma fila no banco, na lotérica, aonde estiver, irmão. É orar e crer, o Senhor vai fazer. Irmão, que te custa orar por uma pessoa? Que te custa evangelizar e compartilhar do amor de Jesus? Não custa. Mas você tem medo e foge. E você começa a pensar em si mesmo, e que vergonha. Imagina que Jesus tivesse pensado assim, aonde nós estaríamos hoje? Que seria de nós? Eu louvo a Deus, porque o Senhor Jesus foi fiel até a morte. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele falou, Pai, eu vou ensinar, eu vou mostrar para ele como se faz. Eu vou mostrar que em meu nome eles têm poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para que os surdos ouçam, para que os coxos andem, para ressuscitar mortos, para libertar endemoniados. Olha que tremendo. Ele nos ensinou. Ele veio e nos deu a lição. E ainda hoje disse assim, se você crer, basta só orar, crendo que você receberá. O Senhor Jesus, Ele nos ensina e ainda nos garante que Ele estará conosco. Então hoje, irmão, quero te deixar esse milagre de Jesus dessa maneira. Te lembrando que o primeiro milagre é na sua casa. Jesus, o convidado de honra para a sua casa hoje, para restaurar aquilo que faz falta, para trazer um vinho novo, um restaurar, uma alegria no espírito, uma vontade de orar, um desejo de buscar, um desejo de ir para aquele lugar secreto onde está o Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso por você. E hoje,
O Senhor está prestes a fazer isso na sua casa. E o outro milagre que eu quero te mostrar e que você busque na presença do Senhor é que não se limite na sua fé. Não coloque um limite, uma fronteira e fique olhando. Avança na tua fé. Avança na búsqueda com o Senhor. Seja fiel àquilo que o Senhor já te deu. O Senhor já te preencheu, te ungiu. O Senhor te capacita para fazer. Pregue o Evangelho, não só com palavras, mas com poder. 2 milagres que o Senhor está prestes a fazer hoje na tua casa. 2 milagres que assim mesmo Ele fez em um dia só. Manifestação de poder. Ensinou a seus discípulos. Dentro de uma família que tinha acabado algo, o vinho. Hoje, disponha-se para que o Senhor venha restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E disponha-se a receber da parte do Senhor a oportunidade de demonstrar um evangelho, não só de palavras, mas um evangelho de poder. Durante estas terças-feiras, se assim o permitir o Senhor, eu quero te falar sobre os milagres do Senhor. Hoje eu peguei o primeiro milagre. Próxima semana nós estaremos falando do segundo milagre e estaremos vendo o que o Senhor queria nos ensinar com isso. Quando você lê a Bíblia, você lê ela talvez pensando e olhando só aquilo que aconteceu naquele episódio. Mas sempre o Senhor, como mestre, quer nos ensinar hoje algo a mais. Que o Senhor te ajude a compreender isso, que isso desça hoje ao teu espírito. Confie no Senhor e Ele fará. Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade na tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que ouviram, que entenderam. É um recado do Senhor. É algo que vem do teu trono. Hoje, Senhor, nós dependemos do Senhor, como sempre, de que o Senhor nos ensine na caminhada. Nos ajuda, Senhor, a desbloquear de dentro de nós a fé que já existe, aquela que o Senhor já plantou. O Espírito Santo está em nós. Basta somente agir, Senhor, pela fé, porque quem faz o milagre é o Senhor. E o Senhor nunca faltou, sempre está conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus venha resplandecer o rosto sobre ti. Ele te dê a paz, tenha misericórdia da tua vida. E que Ele hoje te convença a poder deixar Ele transformar tua casa e transformar tua vida espiritual. Que não seja uma água, mas que seja um vinho dentro do teu lar. E que o Senhor hoje faça brotar essa semente de fé, que seja ativa novamente dentro do teu coração, para assim ter manifestações de palavra e poder. Abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.